sou Ivan, eu sou o CEO e fundador da Compass, uma empresa especializada na automação da experiência do cliente dentro de produtos digitais. A gente atende empresas como Toto, Softplan, Vtex, Localweb, HostGator, ajudando essas empresas a entregarem uma experiência melhor dentro dos seus produtos. Bom, nossa história ela começou antes ainda de Compass, então a gente falava com algumas empresas de software e uma delas ela falou que ela tinha um grande problema, o usuário entrava para utilizar o sistema deles, não conseguia entender como é que o sistema funcionava e acabava não comprando esse produto. E na época eles pararam uma equipe de engenheiros de software durante 2 meses para liberar uma nova versão e melhorar essa experiência. Eles liberaram e não trouxe resultado nenhum. E na época o CEO dessa empresa falou, pô, se tivesse uma forma de a gente fazer melhor do que a gente fez e não precisasse do time de programação, eu compraria essa solução. Então a gente teve várias etapas da empresa, né? Em 2016 a gente estava muito na criação do MVP, né? Aquele produto inicial e ganhando os primeiros clientes. Em 2017 a gente estava na formação das áreas da empresa, então né, área de marketing, vendas, customer success e assim por diante. E em 2018 a gente ampliou o tamanho dessas áreas e aí a gente começou a ter problemas de crescimento. Então o modelo de áreas, o modelo tradicional, né, foi formado lá no tempo da Revolução Industrial, onde cada um tinha suas áreas, tinha suas funções. Então, né, tem função porque é uma questão específica que tu tem que trabalhar e ele acaba gerando vários problemas, porque ele é como se fosse uma linha de produção onde um é dependente do outro, né? Então, se marketing não gera as oportunidades de vendas, vendas não bate a meta, que não entrega clientes o suficiente para um time de Customer Success bater suas metas de ativação, por exemplo, e também o time de produto, né, não vai ter esses feedbacks do cliente e tudo mais. Então acaba tendo todo um sistema em cascata que cria uma dependência gigantesca de um modelo para o outro. A gente percebeu que isso não tinha muito a ver com a nossa cultura, a gente tem uma cultura muito de colaboração, de cocriação, de realmente trabalhar junto, e esse modelo tradicional ele faz com que se criem silos. Você, pela dependência, um fica só preocupado com a entrega da sua meta, né? Então o marketing vai ficar preocupado com a meta de gerar oportunidades. Se vendeu, já não é mais meu problema. Então, na Compass não era tanto assim, porque por conta dessa cultura de colaboração, de vamos crescer junto, porém ainda assim acontecia mesmo na comunicação entre os próprios times, né? Então essa foi a primeira motivação. O modelo em cascata ele cria dependências, ele cria silos e não tinha muito a ver com a nossa cultura. O segundo ponto foi pensar em qual que era a estrutura da empresa que permitia ela crescer mais rápido e crescer de forma sustentável. Então a gente estudou, né, modelos organizacionais, então estudou holacracia, estudou os modelos dos squads, estudou modelos que tinham uma versão entre áreas e squads, e a gente viu que o modelo dos squads mesmo, que é um modelo puxado e criado muito dentro do Spotify, fazia muito sentido para a nossa cultura e fazia muito sentido para pensar em como a gente ia criar uma estrutura de escala. Então a gente vem isso a definição agora no final de 2018 e a gente começou a operar nesse modelo já em janeiro de 2019. Então os modelos squads para nós foi extremamente positivo, primeiro porque o modelo squads ele tem algumas premissas, né? Então ele foca muito na autonomia e na velocidade da decisão. Então os squads eles precisam iniciar uma demanda e fechar uma demanda dentro do seu próprio time. Então é diferente do modelo, só pegando marketing e vendas como exemplo, onde marketing gera oportunidades que vendas fecha. Então no modelo dos squads eu preciso ter um time que gera demanda e fecha a demanda dentro do seu próprio time. Então no caso da Compass a gente criou um squad, né, de growth e um squad de acquisition. Então acquisition foca em gerar demanda e fechar demanda e growth ele olha para toda a empresa, otimizando a performance dela como um todo por meio da criação de experimentos científicos e tudo mais. Então isso faz com que as decisões, inclusive, sejam tomadas dentro do próprio squad, né? Ou, enfim, quando tem uma soma de squads, dentro da própria tribo. Então, aquelas questões que antes ficavam dentro de áreas, né? Agora, quando está tudo dentro do próprio time, eles conseguem tomar as decisões e muito mais rápido e já decidir, já colocar em ação, muito mais veloz, né, do que era antes.
Então, acho que esse foi algum dos pontos que a gente sentiu. A gente acabou aumentando a interação entre os times e entre as lideranças também, aproximou elas. E também as dependências diminuíram muito, né? Tanto na decisão, como eu citei, e também na forma como as pessoas enxergam também os times, né? Então, eles precisam virar um mindset de que eu preciso abrir a demanda e fechar ela dentro do próprio time com o mínimo ou zero dependência de outro. Então, isso fez com que a gente acelerasse realmente as coisas, né? Então, desde então, a gente vem batendo todas as metas, né? Todos os meses. Então, acho que esse é um sinal de que realmente tem funcionado muito bem. E hoje é muito mais fácil quando a gente vai pensar em crescimento, por exemplo, em comercial, né? A gente tem times comerciais hoje que tem um formato de 3 pré-vendedores para 1 vendedor. Então, se eu for aumentar esse time, eu preciso aumentar um squad, por exemplo. Então, se fosse por área, eu já não conseguiria talvez ter esse mesmo nível de acurácia, né? Eu teria que olhar e falar, beleza, vou aumentar vendedores e vendedores, pré-vendedores e vendedores, mas como é que eles vão se encaixar, né? Como é que eles vão trabalhar? Vai ficar um grupo, um batalhão de pré-vendedor, um batalhão de vendedor? Como é que fica essa dinâmica? Para quem que vai as oportunidades para cada um, né? Ficaria muito mais complexo operar dessa forma. Meu nome é Cassiano, eu sou o diretor comercial hoje aqui da Compass, né? Então eu sou responsável pela tribo de Acquisition. A tribo de Acquisition, ela contempla toda geração de demanda e fechamento de novos clientes aqui na Compass. É formado por 3 squads hoje, 2 squads comerciais, que são formados por um vendedor e 3 pré-vendedores cada um, e um squad de geração de demanda. Basicamente, ele faz o que for preciso para a gente trazer a demanda necessária para a equipe comercial trabalhar. E nessa mudança de um modelo cascata para os squads, como é que foi esse processo? E como é que o time sentiu isso? Então, primeiro, a gente tem um time primariamente de pessoas mais jovens. Então, esse modelo de cascata, né, ele já vem, que é o modelo mais antigo. Quando a gente traz algo novo, ele já vem como algo benéfico e que tem muito mais a ver com a cultura da Compass. Então, foi recebido muito bem. E a gente também, ao longo do primeiro trimestre, a gente capacitou todo o nosso time em Agile, né, que o método dos squads, o modelo dos squads, ele puxa muito para o modelo Agile. Então, a gente capacitou todo o time, tanto sobre como é a formação dos squads quanto em Agile. Então a gente teve treinamentos desde como criar MVPs, de como é que você cria personas, de rotinas, de métodos ágeis mesmo, desde dailies, sprints, como é que a gente faz isso. E hoje o time todo não opera de forma padronizada, porque isso seria um anti-agile, mas cada time tem as suas próprias rotinas e operam, inclusive com as suas próprias ferramentas. Então, a gente quebrar esse mindset de que, cara, não existem mais áreas, que agora tem times que são cross-funcionais e que tem uma autonomia muito maior, isso a gente precisa trabalhar, isso é um desafio constante. Então, porque as pessoas tendem a recorrer ao modelo por áreas, então a gente precisa trabalhar isso constante. Uma outra mudança da Compass foi, além do mercado de SaaS, partir também para o mercado das licenças de uso. Como é que foi essa virada de chave para vocês? Legal. Bom, a Compass, inicialmente, a gente pode aplicar o conceito do nosso produto e tudo mais em qualquer ação que seja web, qualquer plataforma que seja web. Inicialmente, a gente focou em software e SaaS especificamente porque era um mercado que ele vinha crescendo e que o problema que a gente atua ele fica muito mais evidente em SaaS. Porque você olha lá, tem 1.000 cadastros no mês, converte na média do mercado 10%. Converte 100, ficam 900 que não converteram. E geralmente quando a gente pergunta para as empresas, de 40% a 50% eram qualificados para comprar e não compraram. Isso é porque eles não conseguiram obter valor, não conseguiram ativar aquele produto. Então é muito claro assim, o problema, né? Inclusive financeiramente é mais fácil de comprovar. Então a gente pegou o mercado que estava crescendo, focou nele. A gente até tem, lá em 2016 a gente tentou vender para outras empresas de outros segmentos, até falou com o Itaú, que tem uma demanda muito grande disso. A gente viu que não era muito o nosso caminho aí. Então, crescemos em SaaS, focamos toda a nossa comunicação em aumentar vendas em trial, reduzir churn, reduzir chamada de suporte. E a gente já sabia que ele era um mercado pequeno e que em algum momento a gente ia ter que ampliar para novos horizontes, outros mercados. Então, a gente já tinha mapeado eles, inclusive, mas não tinha trabalhado com eles diretamente. Então,
quando chegou lá no terceiro trimestre de 2018, a gente viu que a gente estava começando a saturar as empresas de SaaS que tinham modelos mais self-service, que eram empresas que tinham o modelo Try Freemium. Então essas empresas ainda existiam, mas a gente estava falando com empresas que eram muito pequenas e não estavam no momento da compra, e até o próprio mercado já não era tão grande assim, né? A gente já tinha falado com algumas milhares de empresas. Então a gente começou a ver que a gente precisava ampliar esse escopo. Então vamos ampliar agora para empresas de software em geral. Empresas que oferecem licenciamento de uso e empresas que estão fazendo essa virada de licenciamento de uso para assinatura. Então a gente começou a ampliar e aí a gente tinha que fazer todo um trabalho de reposicionamento, de mudança da marca, de trabalhar nosso site, trabalhar as landing pages, trabalhar nossas linhas de conteúdo. Então inicialmente a gente teve um desafio que era o time, ele percebeu como assim, pô, eu já tenho que fazer tudo que tem de SaaS e ainda preciso somar mais um segmento que é software, né? Então a gente ficou ali nas primeiras semanas assim, desfocado de certa forma, meio que tentando fazer os dois, até que a gente viu que precisava dar um direcionamento que era, não, vamos focar em software, porque SaaS a gente já tem uma autoridade, a gente já sabe como vender, a gente já tem conhecimento, já tem um product market fit claro. E aí a gente percebeu que precisava fazer alguns movimentos rápidos. Dentro, ali na época ainda era a área, ainda não tinha se tornado squad, dentro da área de marketing, a questão das personas, então a gente teve que correr com pesquisa, quem já tinha na nossa base de mercados diferentes, então a gente identificou ali softwares que trabalhavam com licença de uso na nossa base, tinha um perfil um pouco diferente, já com uma questão de tecnologia um pouco mais antiga, questão de termos que já se tratava de formas diferentes, um falava churn, outro cancelamento, um a gente falava com o CTO, no outro a gente falava com Product Owner, Product Manager, a gente falava com o diretor de Customer Success, até diretor de inovação, então mudou bastante ali a persona, a gente teve que correr com isso. De um outro lado, a área comercial, que depois viraria o Squad Acquisition, teve que correr para se adaptar e conseguir bater suas metas, né? Então a gente trabalhou de um mês para o outro um início de uma operação outbound também, né? E 2 meses depois a gente estava com uma operação 50% outbound e 50% inbound, segurou aí bem essa mudança para que a gente tivesse uma comunicação um pouco mais ampla dentro de software como um todo, SaaS, SaaS Trial e SaaS licença de uso. Quando a gente começou a trabalhar com Outbound, primeiro a gente teve que mudar toda a questão do nosso pitch, né? Um dos pontos que facilitou é que eu sempre tive uma visão de que uma pessoa que é treinada para trabalhar de forma cold call, de forma a ir atrás de alguém que não está esperando uma ligação, por exemplo, ela quando pega um lead do inbound é muito fácil de ela trabalhar, né? Mas o inverso é muito difícil. Então eu sempre trabalhei os treinamentos focados em outbound, mesmo quando a gente tinha muita demanda de inbound, né? Então isso facilitou muito, mas claro, quando a gente teve essa transição, a gente teve que fazer muito treinamento focado para isso. A gente percebeu algumas questões até do nosso produto, né? A gente criou um produto que ele é personalizável e que você consegue criar interações entre uma plataforma digital, né, na web, e o usuário final, sem precisar programar. E com isso, se a gente for pensar, a gente pode utilizar para N coisas diferentes. Então a gente viu que a gente fez algumas viradas estratégicas. Então a gente primeiro virou o nosso modelo de negócio do modelo high touch para o modelo mais self-service. E também a gente, nessa virada, a gente viu que se a gente consegue atuar de forma self-service, eu não tenho por que só focar no segmento de software, a gente pode ampliar. Então, a gente acelerou a virada para atuar em outros mercados, que eram e-commerce, marketplace, websites, e também manter o crescimento em software, né? Então, o nosso principal investimento ainda em SaaS, em software, e a gente está começando a vender para outros segmentos aí que antes a gente não atuava. E também de forma self-service, né? Que isso é diferente. Então, isso até o modelo dos squads também ajudou muito nisso, que já era qual é a configuração da empresa que ajuda ela a crescer mais rápido. Então, a gente já pensou no modelo que já se encaixasse com essa virada estratégica. Tem funcionado muito bem, várias coisas que talvez a gente não teria conseguido fazer no modelo por áreas, a gente conseguiu fazer isso no modelo por squads. Então,
a gente bateu as metas e ainda fez toda uma virada de modelo de negócios, virou a forma como a gente atende, como a gente vende e ainda ampliando o mercado. Assim. Então, foram várias ações conjuntas ao mesmo tempo que propiciaram isso e agora a gente está ainda finalizando a execução dessa estratégia. Né? Então, a gente está cada vez mais self-service, mais olhando para não só para o mercado brasileiro, mas também o mercado fora. Né? A gente já tem alguns clientes fora do Brasil e isso vem tudo como consequência, né? Resultados dessa estratégia e dessa virada dos squads também, né? Um conjunto de estudo. O primeiro ponto foi nessa virada de chave sobre métricas. Basicamente, a gente tem a métrica principal em marketing que era Sales Accepted Lead. Então, a gente continuou com essa métrica e a gente foi estudar também das conversões que a gente estava tendo de vendas, quais eram os modelos de negócio, né? Se era SaaS, se era licenciamento de uso ou quais eram os modelos que estavam convertendo como clientes. Então, basicamente foi isso, a métrica se manteve a mesma, o produto era o mesmo, era basicamente uma forma de vendê-lo de uma forma diferente. Então, a gente trabalhou isso lá em 2018, agora em 2019 a gente já fez uma virada um pouco mais drástica, vamos dizer assim, ou mais importante, né, no quesito de marketing. Então, a gente viu que, primeiro, a gente adotou uma estratégia de go-to-market de Product-Led Growth, que utiliza o produto como principal driver de crescimento da empresa. E olhando para esse aspecto, a gente estudou, né, inclusive eu estive no Vale do Silício falando com essas empresas de como é que elas operam em cima desse modelo. E pegou vários benchmarks sobre isso. Então, a gente viu que essas empresas, em vez de ela ter uma comunicação extremamente específica, como a gente tinha antes, eles têm uma comunicação mais genérica, mas não genérica demais a ponto do cara se perder. E também eles explicam muito no seu site, nas suas comunicações, as formas de uso do produto. Então, você pega, em vez de falar sobre aumentar as vendas no trial de um SaaS, a gente está falando sobre guiar o usuário passo a passo ao sucesso e mostrando formas como ele pode usar a nossa aplicação. Tem user onboarding, para lançamento de funcionalidades, para criação de tour tutorial, para criação de campanhas de engajamento, para automatizar o suporte, que eram formas que os nossos clientes já utilizavam com o PES. Só que a gente ampliou e, inclusive, trazendo o quê de que ele pode criar outras formas, inclusive, né? Como o nosso sistema é personalizável, ele pode utilizar para várias coisas assim que nem eu imaginava os nossos clientes utilizam. Então, a gente só trouxe isso mais à vista. Essa foi uma mudança um pouco mais drástica, um pouco maior do que a gente vinha fazendo antes. Agora, voltando para a organização da equipe através dos squads. Na prática, como é que isso acontece? Legal. Bom, quando a gente unificou os squads, a gente possuía SLAs entre marketing, vendas, inclusive entre pré-vendas e vendas, né? Essa questão do squad, de trabalhar uma tribo que inicia uma demanda e finaliza uma demanda, então a gente tem a geração de demanda e a gente fecha a venda. Essa mudança foi fundamental para que a gente continue tendo os SLAs, mas para que às vezes a gente nem perceba que a gente tem eles, porque fica tudo muito natural. As metas passaram a ser de todos. Então, assim, todos têm a meta, por exemplo, de faturamento de new ARR, né? De nova renda recorrente. Então, todos estão olhando para isso. Eu não tenho mais um time de pré-vendas que vai ter que gerar algo. Eu tenho 2 squads comerciais com 1 vendedor e 3 pré-vendedores. Os 3 pré-vendedores têm que garantir que o seu vendedor vai ter as reuniões, vai realizar as vendas, e aí os 2 squads competem entre eles, né? E todo mês tem um sorteio para misturar os squads. Então a pessoa está competindo esse mês, mas ela sabe que mês que vem ela pode estar trabalhando com a outra pessoa. E aí a gente começou a trabalhar cerimônias também. Toda a questão do Agile, né? A gente trabalha, por exemplo, tem reuniões diárias para as pessoas do squad comercial, cada squad organizarem as suas metas diárias de trabalho, né? Uma reunião que eles fazem ágil de 5 minutos, em pé, rapidamente. Cada squad tem a sua. E aí, uma vez por semana, a gente tem um weekly, né? Que é uma reunião entre toda a tribo, que todo mundo fala o número que tinha para bater na semana, o número que bateu e mais. Fala o que fez de interação entre os squads da tribo,
né? O que você fez de interação e de ajuda para um outro squad dentro da tribo, né? Para que a gente nunca perca essa noção de ter uma tribo, né, única, que tem um mesmo objetivo. Então a gente faz isso e tem funcionado muito bem. Esse também é um desafio, assim, né, de como que a gente cresce esses squads. Então, um squad em geral, ele tem no mínimo 3 pessoas e ele vai até, idealmente, 8 pessoas, mas na prática ainda tem uns 12, assim, e quando a gente precisa da velocidade para alguma ação, ou alguma métrica, ou algum projeto que a gente precisa em específico, aí faz sentido quebrar em 2 squads para que eles consigam, né, ser autônomos e trabalhar paralelamente. Então, esse foi um desafio que quando a gente mudou, a gente tinha vários squads e quando a gente cresceu mais ainda, a gente precisou transformar um squad numa tribo, né, que é um aglomerado de squads, e que hoje, né, nossos squads têm entre 3 a 4, 5 pessoas no máximo, assim, então, e puxando várias ações em paralelo para dar mais velocidade. Então, esse é não só um desafio, mas também uma forma que a gente viu para trabalhar em cima das ações que a gente realmente precisava. E nessa jornada, pensando na trajetória da Compass, o que vocês fariam diferente? Bom, pensando o que eu faria diferente hoje, acredito que tentar sair um pouquinho daquela loucura do dia a dia, né, tanto para cuidar um pouco mais do quanto tu vai olhar estrategicamente para o negócio e conseguir ver formas de você delegar e escalar sem que você precise estar com a mão na operação, né? Porque você acaba não enxergando o todo quando você fica muito na operação. Eu acho que eu cuidaria um pouco mais disso se eu pudesse fazer diferente hoje. Bom, o que eu faria diferente na minha história? Eu acho que primeiro é olhar para a minha própria história, que eu comecei, o que veio a ser a Compass quando eu tinha 23, 24 anos. Então, eu digo que foi um processo de go horse, né? Que onde eu fui fazer coisas das quais eu não tinha um treinamento, não estava preparado, nunca tinha feito antes. Então, acho que em alguns aspectos que eu sei que são muito importantes, talvez eu teria me preparado melhor, né? Teria estudado mais. E também, eu sempre vejo que a velocidade do time como um todo é a velocidade que a empresa toma. E principalmente as pessoas que estão à frente do negócio, as lideranças, elas acabam drivando a velocidade do time também. Então, se eu como CEO da Compass eu não consigo me desenvolver, a Compass, por consequência, acaba não conseguindo se desenvolver também. Então, acho que olhar com isso com mais cuidado, de trazer pessoas que também contribuam para a aceleração desse desenvolvimento, acho muito importante, né? Eu sempre busquei ter mentores, mas talvez eu teria feito de uma forma até mais proativa, mais ativa sobre isso diretamente. E também um time complementar no sentido das lideranças em si. Então, por exemplo, a gente demorou muito tempo para ter pessoas administrativo e financeiro. Quando a empresa cresceu, isso era um problema, porque a gente não tinha isso tão bem estruturado assim. Na parte mais burocrática ali de documentos e tudo mais, a gestão é até bem evoluída, mas em outros pontos não. Então, eu olharia isso com mais cuidado e também ter um time mais preparado, né? Que volta aqui lá, não só eu como CEO da empresa, mas também as lideranças, elas serem mais envolvidas de um viés mais técnico para um viés mais de gestão de liderança, né? Essa transição ela é extremamente complicada e são poucas pessoas que realmente conseguem passar de um meio para o outro em um curto espaço de tempo, né? Então, acho que essas coisas que eu olharia mais assim, hoje.